Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um evento de informação e conhecimento promovido pela Associação Comercial de São Paulo. Eu sou Regiane Palácios, da área de eventos, e vou acompanhar este evento online com vocês. Hoje abordaremos um tema essencial para contribuintes e profissionais da área contábil: Imposto de Renda à Pessoa Física 2025, regras, dicas e novidades. Nosso objetivo é esclarecer dúvidas, apresentar as principais atualizações e fornecer orientações práticas para que a declaração seja feita de forma correta e eficiente. Estamos saindo na frente com a informação. Para isso, temos a honra de contar com a presença do professor Walter Kopp, especialista no assunto. Já é uma tradição aqui em nossa casa, anualmente ele traz as informações para as declarações de R e ele vai compartilhar o seu conhecimento e responderá as principais questões sobre esse tema importante. Então, antes de iniciarmos, eu vou solicitar, convidar a todos para que assistam ao vídeo institucional da Associação Comercial. Por favor. No berço da maior comunidade de empreendedores do Brasil está situada a Associação Comercial de São Paulo. Há 130 anos, trabalhamos para valorizar o empreendedor. Atuamos como defensores das demandas dos empreendedores aos governantes e, assim, conseguimos inúmeras conquistas significativas. Nossos conselhos reúnem centenas de líderes voluntários dos setores público e privado. Estamos presentes em 15 macro-regiões da capital. Por meio do Balcão do Empreendedor, oferecemos praticidade através de serviços pensados para simplificar a jornada empreendedora. A Associação Comercial de São Paulo valoriza o potencial humano e investe no crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores. Há mais de um século, temos apenas um só foco: ajudar o empreendedor. Associação Comercial de São Paulo. O nosso negócio é apoiar o seu. Para a abertura deste encontro online, eu vou convidar o presidente da Associação Comercial de São Paulo, o doutor Roberto Matheus Ordini, para a saudação inicial. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer e uma honra especial apresentar o professor Walter Kopp, auditor fiscal da Receita Federal, que tem sido o nosso anjo da guarda há alguns anos, orientando-nos na caminhada desta obrigação da declaração de imposto de renda. E eu quero fazê-lo com muita alegria, professor, de recebê-lo aqui. E eu sempre guardo dentro dos meus conhecimentos os seus ensinamentos e as suas orientações de todos os anos. Vou ficar aqui atento, ouvindo e aprendendo mais uma vez. Muito obrigado pela participação de todos. E, professor, com muita alegria, passo a palavra ao senhor. Eu que agradeço, doutor Ordine, é uma honra. Já estivemos diversas vezes aí com vocês presencialmente, já há alguns anos depois da aposentadoria. Já estou com 5 anos de aposentado, veja como o tempo passa, o cabelo vai ficando mais branco e ralo, né? Mas é a vida. E a gente já esteve aí, depois de aposentado, presencialmente e agora online com vocês. E como eu sempre digo, essa casa me recebe de um jeito que jamais, sempre que minhas forças e que Papai do Céu permitir, estarei aqui com vocês, é só chamar. Muito obrigado. Queria agradecer ao doutor Renan, que foi o contato inicial para mais essa palestra, agradecer a Regiane, a Luana e a Thelma, aí, que estão no apoio, e, claro, um agradecimento todo especial a vocês que estão nos acompanhando aí. Lembrando que nós vamos, sim, como sempre fizemos, responder perguntas depois, sejam elas diretamente ligadas ao que for exposto ou não. Estando aí na seara do imposto de renda da pessoa física,
estaremos à disposição. Posso já dar sequência daqui, né? Abrir a apresentação e seguir? Doutor Walter, com Oi. licença, eu poderia só dar alguns avisos, se me permite? Claro, aviso é importante, É, vamos a eles. não, eu gostaria, né, primeiramente, de registrar a participação aqui de forma online do Alex Tello. Ele está representando o presidente do SESCOM São Paulo, o Antônio Carlos dos Santos. Então, registrar e agradecer a presença. Também nós temos alguns recados. Nós vamos solicitar que todos mantenham os microfones fechados, ok? Para melhor fluir a apresentação do professor Walter. Também, quem quiser deixar a tela aberta, é gratificante a quem está explanando, né, ver a carinha de todos vocês. Então, as perguntas serão via chat e serão respondidas ao final da apresentação do professor. Então, fiquem à vontade para interagir, enviar perguntas e aproveitar ao máximo este momento de aprendizado. Então, ao final, o professor vai responder. Então, vou fazer a leitura da mini bio, né, uma breve apresentação do professor Walter Kolpe. Ele já se apresentou, ele é auditor fiscal aposentado da Receita Federal, com mais de 30 anos de experiência no imposto de renda da pessoa física. Fundador do Serviço de Treinamento, Consultoria e Assessoria Doutor Imposto de Renda e criador do primeiro podcast brasileiro com episódios regulares sobre imposto de renda pessoa física. Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Então, agora, por gentileza, professor, fique à vontade para a sua apresentação. Obrigada. Muito obrigado, Regiane. Vou abrir aqui, então, compartilhar a apresentação que nós preparamos. Vamos ver, pronto. Acho que entrou corretamente, está visível para todo mundo, né? Está visível aqui para mim também. Vamos lá, então. No final, as perguntas poderão ser, lógico, sobre a temática que a gente apresentar aqui, ou qualquer outro tema relativo ao imposto de renda da pessoa física. E como, em tese, nós teremos a maioria dos participantes da área contábil, que é quem mais se interessa pelo assunto, né? Conforme combinado com o doutor Renan, a gente tem, da doutora Imposto de Renda, uma oferta especialíssima. Eu estou ficando marqueteiro, eu vou usar o termo que os marqueteiros adoram, uma oferta matadora para os profissionais da contabilidade que estiverem presentes. Fiquem até o final. Vamos lá, então. Deixa eu ver, não está querendo rodar? Só um momento, acho que agora sim. Pronto. Destravou aqui. Eu vou passar rapidamente por alguns tópicos, por serem meramente informativos, e gastar mais tempo com aqueles que tenham informação nova ou que demandem uma atenção maior. A entrega começou dia 17, vai até dia 30 de maio, lembrando que essa sistemática de começar um pouquinho mais tarde, ao invés de 1º de março, meados de março, foi dia 15 do ano passado, este ano, dia 17, veio para ficar. Qual é a lógica disso? É que algumas declarações são entregues no dia 28 de fevereiro. Aí o imposto de renda começava dia 1º. O fisco está focando muito fortemente na pré-preenchida. Não dava tempo da pré-preenchida estar pronta. Esse ano a Receita pisou na bola, atrasando a pré-preenchida para 1º de abril. O motivo é outro. O motivo principal, na minha visão, é a greve dos auditores, que já se arrasta aí há quase 90 dias. Isso, sem dúvida, impacta um serviço tão grande dentro da Receita, que é o imposto de renda da pessoa física. Mas a mudança foi com a finalidade de trazer informações completas na pré-preenchida. Esse ano quebraram esse dito, mas está mantido o prazo, 17 de março a 30 de maio. Dia 1º de abril, e é verdade, entra no ar o novo Meu Imposto de Renda e também a liberação da pré-preenchida. Aqui tem uma notícia que quem acompanhou a live de lançamento notou, ou talvez não prestou muito a atenção, mas é significativo. O que a Receita disse oficialmente em sua live lá do dia 12 de março? Que o programa IRPF, o aplicativo que nós instalamos na nossa máquina
para fazer o nosso imposto de renda, será, aos poucos, substituída integralmente pelo MIR, Meu Imposto de Renda, ou seja, pelo online. Não precisa ficar com medo, porque vai demorar. Qual é a lógica que a Receita usa? Desde sempre, ela vai fazer a mudança quando essa mudança não causar tantos transtornos para o usuário. Hoje, base estatística do ano passado, 20% dos declarantes usaram o ambiente online, seja no computador, lá no ECAC, no meu imposto de renda no computador, seja em tablets ou smartphones. Este ano, a expectativa do fisco é que esse número vá para 30%. Então, nesse crescimento, em média, aí daqui a uns 5 anos, deixa de existir o IRPF do jeito que nós conhecemos, um programa que nós baixamos, instalamos e depois transmitimos o que ele gera, que é o arquivo da declaração. Por enquanto, ainda é um projeto. 30 de maio encerra o prazo e quem quiser que o seu imposto de renda, imposto a pagar apurado, seja debitado em conta, tem que entregar até dia 9 de maio. Claro, o débito em conta continua à disposição até o último dia da entrega. Só que quem quiser que a primeira parcela, a primeira cota ou cota única seja debitado em conta, tem que entregar até dia 9. Após esse prazo, a primeira cota ou cota única tem que ser paga manualmente, né? Eu ia falar na boca do caixa, mas eu acho que pouquíssima gente hoje vai para a boca do caixa, né? No seu aplicativo, no computador ou no celular, faz o pagamento manualmente e a partir da segunda cota em débito automático, caso a sua entrega seja depois do dia 9. Com relação ao vencimento do imposto, nada mudou em relação ao ano passado. Primeira cota ou cota única vence no dia 30 de maio, demais cotas no último dia útil de cada mês, corrigidos pela Selic, e a última, oitava cota, será em 30 de dezembro de 2025, último dia útil bancário. 31/12 será um dia útil, mas sem expediente bancário. Outra informação importante, que os DARFs daquela doação ou destinação para o Estatuto da Criança e do Adolescente ou Estatuto da Pessoa Idosa devem ser recolhidos obrigatoriamente até 30 de maio e não comportam parcelamento. Por quê? Porque não é tributo, é uma destinação. Tinha algum ruído? Acho que é algum microfone que estava aberto, né? Restituição. Também não mudou nada. Teremos 5 lotes. Mais uma vez, o primeiro lote será pago antes do término do prazo. 8 da manhã já estará o crédito na conta daqueles beneficiados com a sua restituição no primeiro lote. E 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do mesmo dia, ainda teremos declarações sendo entregues. Será a conclusão do prazo. Então, primeiro lote de restituições coincide com o último dia do prazo de entrega. Os demais serão pagos no último dia útil dos meses seguintes. O quinto e último lote será dia 30 de setembro, igualzinho o ano passado. A consulta pode ser feita em gov.br/Receita Federal ou através do aplicativo Receita Federal. Lembrando que existiu ano passado um aplicativo Meu Imposto de Renda. Ele deixou de existir. Hoje existe o aplicativo Receita Federal com todos os serviços. Primeiro serviço, CPF. O segundo já é consulta de restituições. Na priorização do recebimento de eventual restituição, tivemos uma pequena mudança. Temos uma nova condição de entrega. Continuamos com o primeiro degrau, o primeiro de todos para receber, Estatuto da Pessoa Idosa, idade acima, 80 anos ou acima.
No segundo nível, ainda Estatuto da Pessoa da pessoa idosa, 60 anos para cima, ou portador de necessidade especial, de deficiência ou de moléstia grave. Os três estão no mesmo degrau. No seguinte, vem o professor, cuja maior fonte de renda seja o magistério. Não basta colocar a natureza de ocupação como professor, mas, ao informar o rendimento, a maior parte do rendimento deve vir do magistério para que tenha direito a essa prioridade. Depois vem a novidade. O ano passado, com a intenção de incentivar o uso da pré-preenchida e, na hora de receber a restituição, o uso do PIX pela segurança, o fisco colocou uma condição que era ou uma ou outra. Isso dava esse nível de prioridade. Este ano, atendendo pedidos dos próprios declarantes, o fisco reforçou essa intenção de que as duas coisas aconteçam, colocando o E. Então, quem inicia a declaração com a pré-preenchida e entrega a declaração e informa o PIX como forma de recebimento, subiu um degrau, sai na frente. Depois vem aquele que informou ou um ou outro. Terminadas essas condições de obrigatoriedade, fica na ordem os demais contribuintes, aquele que não está incluso em nenhuma prioridade. Historicamente, nos últimos 2 anos se verificou isso, praticamente primeiro e segundo lote são ocupados integralmente pelas prioridades. O critério de desempate ocorre em cada degrau. Então, se 2 pessoas acima de 80 anos entregaram, uma no início de março, outra lá no final de maio, se não couber no mesmo lote, aquela que entregou em março recebe antes, a de maio vai receber depois. Isso vale para todas as faixas e, claro, para os demais contribuintes que não têm nenhum tipo de prioridade. A data de entrega define quem recebe primeiro. Declarações que não tenham pendências serão ou terão a sua restituição, quando for o caso, liberadas até 30 de setembro. Passou 30 de setembro, deu imposto a restituir, não saiu a restituição, tem alguma pendência a ser resolvida, alguma malha. Aqui não tem novidade, só para lembrar, as duas formas de preenchimento. Nós temos o programa, o PGD e RPF 2025, que é uma solução cliente-servidor para computadores. O download foi liberado no dia 13 último. A transmissão começou, lógico, no primeiro dia, 17/3. A outra opção é o meu imposto de renda, que a Receita chama de MIR, que estará disponível a partir de 1/4. Por quê? Porque a Receita, ao anunciar que tende a ter apenas o online, ela já lança uma versão melhorada do aplicativo online, exatamente para estimular as pessoas a utilizarem essa entrega. E por isso, o acesso ao meu imposto de renda, a entrega online, somente a partir de 1º de abril. Aqui, um gráfico da expectativa e da evolução da quantidade de entregas. Este ano a expectativa é 46.200.000 declarações. Aqui, os valores por unidade da federação, vendo a pujança de São Paulo aqui, sozinho, 14.518.000 declarações. Já estou ficando um pouquinho resfriado de tanto ar-condicionado, tem que ficar molhando as palavras toda hora. Aqui um histórico da evolução da entrega usando a pré-preenchida. Este ano a Receita espera
57% de adesão à pré-preenchida, a despeito desse pequeno atraso, e contra, né, 41,2% registrado no ano passado. Importante lembrar aqui que, embora a Receita tenha anunciado oficialmente que a partir de 1º do 4 a pré-preenchida estaria disponível, no dia 17 ela já entrou no ar. Só que ela entrou com as informações básicas. DIRF, informando valores recebidos e retenção de imposto, a DIMOB, com relação ao aluguel, a DEMED, com relação às despesas médicas, e o Carnê-Leão, incluindo o Receita Saúde, já aparecendo. E uma ou outra informação da principal declaração que leva informações para o fisco, que é a e-financeira. Então, a maioria das informações financeiras não estão disponíveis ainda, somente em 1/4. Acabei adiantando isso aqui, mas aqui é o todo das informações. O que está de fora? Tudo que está na e-financeira. Previdência privada, conta bancária e poupança, fundos de investimento e outras informações vindas de outros órgãos, como a DIMOB, aliás, a DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, que demonstram os imóveis adquiridos durante o ano calendário. Também doações, não aparecem. Informações de criptoativo na forma da Instrução Normativa 1888. Novas contas bancárias e de poupança que não foram declaradas ainda. Fundos de investimentos novos, pela primeira vez. E aqui uma novidade que a gente deixa o alerta a todos, significa que o fisco colocou a lupa dele nesse item, que são as contas bancárias no exterior. A pré-preenchida já vai dar um toque. Segundo os nossos cruzamentos, você tem uma conta em determinado país. É por sua conta a informação dos valores que estão naquela conta, embora o fisco tenha também, só que ele vai trazer a informação da conta sem os valores para serem preenchidos pelo próprio declarante. Como que a Receita consegue isso? Porque o Brasil é signatário de alguns acordos internacionais, o principal deles aqui, tendo Estados Unidos liderando, é o FATCA, mas tem outros acordos também que fornecem informações sobre ativos no exterior, sobre contas no exterior. É recomendado uma atenção toda especial. Eu creio que tenhamos aqui vários contadores, vários profissionais da contabilidade, alertem os seus clientes para não deixar de informar, porque o fisco botou a lupa dele nesse item com mais atenção a partir deste ano. E vamos, então, às condições de obrigatoriedade, Instrução Normativa 2255, que é datada de 11 de março, né? Publicada no dia 13. Não tivemos grandes modificações em relação ao ano passado, e pela primeira vez nós temos 12 condições de obrigatoriedade. 10 que já existiam no ano passado, existiram em 2024, mais as duas geradas pelas leis 14.754 de 2023 e também a 14.973 de 2024, a gente comenta daqui a pouco. Então, vou passar mais rapidamente sobre esses que não são novidades e a gente dá uma paradinha lá nas duas últimas. A primeira, aqui está dando alguma polêmica, esse pessoal que está atrás de clique, de inscrição, etc, na internet, está fazendo barulho no sentido de que o fisco errou. Eu até acho que não deveria fazer isso também, porque o ano passado nós tivemos a alteração da tabela, não se deu em novembro, dezembro do ano anterior, para janeiro já está pronto para uso. Como aconteceu em fevereiro, nós tivemos
o mês de janeiro num valor diferente. A partir de fevereiro, tivemos a atualização. E o fisco acabou usando 12 vezes o valor de fevereiro. Por isso que deu 33.888. Não acredito que vá voltar atrás nisso, porque não causa, ao contrário do que estão dizendo aí em vídeos pela internet, não causa nenhum prejuízo para o declarante. Muito pelo contrário, mais pessoas estariam desobrigadas da entrega por causa dessa pequena diferencinha. Eu já tinha feito essa conta, inclusive, anteriormente, e a conta 100% correta seria R$ 33.704 para a condição de obrigatoriedade. Como está maior, não prejudica, até beneficia. Então, 33.888 de rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste na declaração obriga o contribuinte a declarar. A segunda não é novidade, igualzinho ao ano passado, recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis, ou ainda tributados exclusivamente na fonte, em montante, em somatório, acima de R$ 200 mil. Lembrando que esse valor esteve, por longa data, congelado a 40 mil. Ano passado veio para 200. Obteve, em qualquer mês do ano calendário, alienação sujeita a ganho de capital com imposto, né? Ganho de capital tributável, não importa o valor. Teve ganho de capital tributável, está obrigado à entrega. Essa quarta condição também teve melhoria nos últimos anos. Antes, bastava operar em bolsa de valores para estar obrigado. Havia até uma incoerência pela regra, que é, se eu comprasse R$ 1.000 em ações, eu não estava obrigado a declarar as ações na declaração de bens e direitos, como ainda não estou. Abaixo de 1.000, só acima de 1.000 eu tenho que declarar. Só que eu estava obrigado a entregar a declaração porque operei em bolsa de valores. Agora, não. Se a soma foi superior a 40 mil, operação de alienação, a compra ficou de fora, realizou operações de alienação em bolsa de valores, de mercadoria, futuros e assemelhadas, se a soma foi superior a 40 mil, independentemente do resultado dessa operação, está obrigado a declarar. Ou então, qualquer valor da operação, desde que tenha resultado, como resultado, ganho tributável. Então, temos as duas situações. Venda com prejuízo de 50 mil, me obriga a declarar naquele ano. Com relação à atividade rural, essa atualização é simplesmente por causa do 33.888, porque se eu pegar R$ 169.440 e multiplicar por 20%, que é uma das formas de se tributar a receita bruta da atividade rural, é um presumido, esse 20% vai dar o 33.888. Por isso, o número também aqui foi atualizado. Ou então, pretenda compensar no próprio ano calendário de 2024 ou posteriores prejuízos da atividade rural do próprio ano calendário 24, ou estou carregando prejuízo anterior para o futuro. Sempre que isso ocorre, eu tenho que entregar a declaração. Se eu tenho prejuízo da atividade rural e deixo de entregar por 5 anos, que aí eu não consigo mais retificar, eu perco esse prejuízo. Lembrando que compensação de prejuízo da atividade rural não tem prazo, não tem percentual, mas tem a obrigação de ser informado e carregado na sua declaração ano a ano. Com relação ao patrimônio, bens, direitos, se o somatório em 31/12/2024, em valores históricos de aquisição para bens móveis e imóveis, e valor de efetivo investimento, quando for aplicação financeira, não é o resgate, é o valor aplicado, saldos bancários, etc., se a soma disso der
mais que R$ 800.000 também obriga. Lembrando que esta condição também é uma que, desde que eu entrei na Receita lá em 91, já era R$ 300.000. Ficou congelada anos e agora passou a R$ 800.000. A sétima condição, também igualzinha do ano passado, passou a condição de residente no país em qualquer mês de 2024 e em 31/12 se mantinha na mesma condição. Isso é, ou uma condição isoladamente que obriga a entrega. Por quê? Porque quando eu saio do país, eu devo fazer a comunicação de saída e depois a declaração de saída. Quando eu volto para o país, eu tenho que fazer a declaração de ajuste anual para dizer para o fisco brasileiro que voltei à condição de residente. Aqui tem um buraco que eu me aposentei e não consegui fazer valer a minha sugestão, mesmo tendo participado aí de 97 até 2018, 19, quando eu me aposentei, da equipe que elabora e testa todos os aplicativos, que precisamos também, sim, de um documento oficial do fisco, que o nome pode ser comunicação de retorno à condição de residente, ou qualquer outro nome melhor que esse. Por quê? Porque na data que eu volto para o Brasil, eu já sou residente, não precisa de nenhuma outra condição. Só que, vamos imaginar que eu voltei dia 10 de janeiro. Quando que eu vou enviar a declaração para o fisco? Até 30 de maio do ano seguinte. E esse tempo todo eu não tenho um documento oficial para enviar para banco, corretora, imobiliária. Eu citei aqui os principais agentes que têm que dar um tratamento diferente entre residente e não residente. Quem sabe um dia essa melhoria venha. Oitava condição também não é novidade, diz respeito àquele caso em que eu alieno um ou mais imóvel residencial e, num prazo de até 180 dias, contados da primeira alienação, ou da alienação, se for única, eu adquiro com o produto da venda um ou mais imóvel residencial. Isso me dá, conforme Lei 11.196 de 2005, artigo 39, isenção. Lembrando que esse benefício só pode ser utilizado uma vez a cada 5 anos. E é exatamente por isso que é uma condição de obrigatoriedade. É na declaração que eu digo que usei o benefício, ainda que não dê nenhum imposto a pagar, porque eu usei integralmente o produto da venda. Estou obrigado a informar, exatamente porque o próprio artigo 39 assim define, para que o fisco saiba que eu tenho, dentro de 5 anos, a utilização do benefício. Deixa eu molhar o bico aqui de novo, que a garganta está meio falhando. Nona condição não é nova, embora possa parecer, optou por declarar bens, direitos e obrigações que são das entidades controladas de forma direta ou indireta no exterior, como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, princípio da transparência fiscal da entidade. Isso foi trazido já na declaração de 2024 pela Lei 14.754 de 2023. Então, não é uma condição nova. A 10 também não é. Teve em 31 de dezembro a titularidade de trust ou outro tipo de organização empresarial regidos por leis similares a esta no exterior, também decorrente da 14.754 de 2023. Agora sim, as duas novas condições de obrigatoriedade. Optou pela atualização a valor de mercado dos bens imóveis, conforme a Lei 16.974.
vocês se lembram que até 16 de dezembro era o prazo para que se recolhesse esse imposto, conforme a Lei 14.973, com uma antecipação de 4%, e aí tinha uma tabela que ia conforme o prazo da sua antecipação até o momento de totalizar 10 anos, onde integralmente eu utilizava o benefício. Se eu fiz a opção e vendo o bem antes de 2 anos, não tenho devolução dos 4% e vou pagar os 15% integralmente. Ou seja, foi uma opção que precisava, né? Já foi o prazo de muito cuidado para que a sua escolha fosse realmente benéfica. E o item 12, o inciso 12 do artigo 2º da 2255, que é a nossa instrução normativa das regras desse ano, é exatamente a implementação operacional daquilo que foi definido pela Lei 14.754, com a mudança da forma de tributação das aplicações financeiras no exterior e dos investimentos em empresas controladas no recebimento de dividendos e de lucros, que, da minha parte, eu estava ansioso para saber como o fisco ia tratar isso. Falei em um podcast, estava apostando numa ficha própria, um cara da ficha de renda variável. Por quê? Porque diversos tipos de aplicações financeiras são somados, inclusive podendo compensar prejuízo, né? Então, eu achava que viria algo assim. Outra aposta que eu fiz também e não acertei é que, embora a apuração seja feita na declaração, é uma tributação exclusiva ou definitiva e, portanto, separado dos demais rendimentos da declaração, e teria um código de receita específica e recolhido junto com o vencimento do resultado da declaração para os demais rendimentos. Isso não aconteceu, talvez até a solução do fisco tenha sido mais objetiva, mais prática, mais fácil, e nós vamos tratar dela. Aliás, amanhã não, amanhã, porque deu 0 hora, já é dia 25, né? O meu podcast, episódio 211, sai amanhã, quando der 0 hora já entra no ar, e eu estou falando exatamente da tributação, dessa nova tributação, da forma operacional que ela é feita na declaração de 25. Acho que vai ter perguntas sobre isso. Apresentação fora do prazo, se a pessoa está obrigada, tem multa. E continua tudo igual. 1% ao mês ou fração de mês sobre o imposto devido. Ou seja, não importa que a declaração deu como resultado imposto a restituir. Antes disso, existe o imposto devido. É sobre ele que é cobrada a multa de 1% ao mês ou fração de mês, multa mínima 16574, multa máxima 20% desse imposto devido. Agora, algumas pequenas mudanças no aplicativo, no programa. Alguns campos foram excluídos, campo título de eleitor não precisa mais, por quê? Esse campo ele foi usado um pouco antes daquele período que vocês vão lembrar, que existiu a declaração anual de isento, durou 10 anos, era para durar menos, mas acabou ficando 10 anos, cujo objetivo era depurar a base de dados do CPF. Tinha muito CPF de pessoa falecida, CPFs duplicados, etc., etc., e o objetivo era depurar. Uma das bases que eram usadas para cruzar a informação e ver a qualidade do dado era exatamente o TSE, título de eleitor. Hoje não precisa mais, porque a base de CPF está devidamente depurada e, em tese,
estão lá apenas dados válidos. Outra informação, quando a pessoa dizia que era residente no exterior, ela tinha que informar qual era o consulado ou embaixada. Isso não era tão simples de ser preenchido e achado, às vezes a pessoa não sabia, tal. Também essa informação não se pede mais. E número do recibo da declaração anterior quando você está utilizando o ambiente online, porque no ambiente online, a partir do momento que você se loga com a sua conta GovBR, o sistema já está puxando essa informação. Ficha Bens e Direitos, que é onde foi resolvida a questão dos investimentos no exterior, aplicação financeira, dividendos e distribuição de lucros, também teve modificações. Se a informação, o ano passado, foi declarada como 99 outros, agora, ao recuperar a informação, para que o contribuinte analise e verifique se realmente é outros, vem em branco, não vem mais o código. A pessoa tem que reclassificar. Pode ser que realmente seja outros, mas o fisco detectou muitos bens e direitos que têm código próprio lançado como outros. Então, essa mudança é com uma intenção de se conseguir essa melhoria na informação desse item. 6 novos códigos de bens foram criados, entre eles holding patrimoniais, garagem e outros. São 6 códigos. 13 bens tiveram o nome melhorado, a maioria deles lá naquele item fundos, que realmente é complicado você enquadrar. Alguns bancos já indicam o código, mas quando isso não ocorre, você tem dificuldade em enquadrar. Então, melhorou o nome para tentar facilitar a vida. Foram extintos 3 códigos de bens e direitos e 11 códigos passaram a ser exclusivos no Brasil. Aquele bem que não tem lá fora, já não vai aparecer o campo de localização. Vamos, então, à principal novidade. Eu esperava mais, alguma coisa mais pomposa, mas a Ufisco acho que foi feliz e fez uma coisa que está mais fácil de se trabalhar. Deixa eu só tirar a minha. Pronto. Os rendimentos no exterior passaram a ser tributados de forma definitiva na declaração de ajuste anual à alíquota de 15%. Lembrando que no passado, as aplicações financeiras, alienação de ações, criptoativos eram tratadas como ganho de capital, que vai de 15 a 22,5. Agora passou a ter uma única alíquota flat, 15% para todos. Como o fisco, qual foi a forma que o fisco escolheu para fazer essa apuração? Na declaração de bens que representem algum investimento no exterior, passa a permitir a informação de rendimento e imposto pago no Brasil e no exterior. Então, a hora que você escolhe, conforme o seu código, conforme o código, você escolhe um país que não seja Brasil, ele abre logo abaixo o lugar para você informar os dados relativos aos rendimentos ali verificados. Na esquerda está a aplicação financeira, na direita, dividendos e lucros. Nós vamos ver daqui a pouco. Os programas de preenchimento fazem o cálculo, consolidam e geram, na própria impressão da declaração, um demonstrativo. A gente vai ver a carinha dele. E o que é mais interessante é que, ainda que a apuração seja feita totalmente separada dos demais itens da declaração, quando o imposto é apurado, referente ao exterior, o resultado deu um imposto a pagar. Ele vai se somar ao resultado dos demais rendimentos trazidos para a declaração.
Então, admita que, sem os rendimentos do exterior, sua declaração estava dando imposto a restituir. A hora que soma tudo, pode inverter o sinal e dar imposto a pagar. Esta é a carinha de um item na declaração de bens e direitos. Aqui escolheram criptoativos. Esse aqui é uma telinha da própria Receita que eu puxei. E escolheram bem para exemplificar que criptoativos não é mais no exterior, criptoativos não é mais ganho de capital. É essa tributação nova da Lei 14.754 de 2023. Aqui no nosso exemplo, como foi escolhido República da Bulgária, abriram-se esses campos aqui embaixo. Aplicação financeira, sendo aplicação financeira, lucro ou prejuízo, imposto pago no exterior. Esse exemplo é aplicação financeira? Para fins da Lei 14.754, sim, se equipara. Está na mesma coluna de aplicação financeira, operações em bolsa de valores lá fora, criptoativo lá fora. Aqui na direita, lucros e dividendos, o valor recebido, imposto pago no exterior ou imposto retido no Brasil. A minha câmera está fazendo barulho, estou achando que ela vai cair, mas não é nada. Deixa eu olhar aqui. Não, está longe ainda o horário. Vocês não ouvem, mas eu estou ouvindo um tec-tec de vez em quando. Dando sequência, depois de preenchido, gera numa das páginas da minha declaração, da impressão dela, esse demonstrativo aqui. Demonstrativo de apuração, Lei 14.754 de 2023, bem, numeração do bem aqui, qual é o bem, para referenciar lá na ficha Bens e Direitos, porque o detalhe está na ficha Bens e Direitos, e uma siglazinha dizendo se é aplicação financeira ou se é lucro e dividendo. O ganho ou prejuízo, como que eu informo o prejuízo? Sinalzinho de menos e o valor. Imposto devido, que o próprio sistema já calculou, vejam que é 15% aqui. Imposto pago no exterior. Aqui houve, aqui não houve. No último aqui, 1.200, houve. Prejuízo do ano anterior, a informação aqui. Ok? Deixa eu só rodar aqui. E o saldo aqui na frente. Quer dizer, o meu saldo é prejuízo ou é ganho? Lembrando que o prejuízo ele pode ser carregado para anos seguintes, sem limite de prazo, lógico, desde que se declare anualmente aquele prejuízo, que se carregue o prejuízo ao longo dos anos. Depois eu falo mais sobre isso, mas eu vou esperar as perguntas para ver o que vem por aí. Deixa eu voltar. Com relação ao ambiente meu imposto de renda, onde está o online da Receita Federal. Haverá a liberação em 1/4 do novo aplicativo. Online, multi-exercício. Você vai abrir a partir do ano que vem e só vai escolher o exercício. Exercício 26, ano que vem, já vai estar o 25 aqui. Os anteriores é provável que apareçam os últimos 5. E parametrizado. O que é parametrizado? Para quem não é, como eu, rato de informática, deixa eu tentar ser didático aqui. Um aplicativo parametrizado é aquele que eu encomendo para o desenvolvedor faz aquilo que eu pedi, mas ele deixa, e eu também pedi isso, ele deixa algumas situações de comportamento desse aplicativo na minha mão. Eu vou lá e troco alguns parâmetros. Ao trocar parâmetro, muda o comportamento do programa. Isso é o parametrizado. Então, a Receita pode mexer em algumas coisas sem precisar pedir para o SERPRO fazer uma nova versão, desenvolver uma nova versão do programa. Então, isso que é o parametrizado aqui. Como que eu acesso?
página da RFB, ECAC, qualquer navegador ou ainda o app Receita Federal. Não é novidade, somente conta Gov.br, nível ouro ou prata tem acesso, e isso vale para todo e qualquer serviço hoje da Receita Federal. Permite informar rendimentos no exterior. Não permitia até o ano passado, já é uma novidade. Mas ainda não permite renda variável, ganho de capital e atividade rural. E é isso que, em tese, o fisco vai começar rapidamente a resolver para que não haja impedimento, né, até chegar o momento em que ele vai usar só online, não vai existir mais o programa. Hoje também tem outras redações, devem estar lá no artigo 5º da Instrução Normativa 2255, que é relativo a valores superiores a 5 milhões de reais para qualquer dos três tipos de rendimento ou natureza de rendimento, tributável, sujeito a ajuste, isento e não tributável e tributado exclusivamente na fonte ou de forma definitiva. Para nenhum dos três pode superar 5 milhões para poder usar o online. Então, essas vedações vão diminuir acentuadamente a partir do próximo ano para caminhar para o uso só do online. Aqui tem uma novidade. Tem uma lá da Declaração de Bens e Direitos que eu acabei não falando porque não está anotado. Ah, não, está aqui sim. Está aqui. Pré-preenchida automática. O que o fisco está fazendo? Ele está trazendo o conceito de revisão com relação àquelas informações que não foi você, declarante, que levou para o ambiente online. Aquilo que você está recebendo da Receita, que é a pré-preenchida, você obrigatoriamente tem que passar pelo campo e revisar e conferir. E vai ser permitido que você insira uma informação e deixe marcada para poder revisar depois. Então, algo que você quer conferir alguma coisa, você digita isso no online, não está no programa, tá? Você digita e deixa marcado para revisão. O que vai acontecer? Se você esquecer de transmitir, de entregar a declaração, na hora de entregar a declaração, esquecer que tem algo não revisado, o sistema não deixa entregar. É uma segurança que foi criada esse ano. Outra novidade, informação pela natureza e não pela forma de tributação daquele rendimento. Então, ao invés de você informar rendimento tributável sujeito a ajuste, você vai informar aluguel. Você vai informar rendimento do trabalho assalariado, rendimento do trabalho não assalariado. Então, é uma mudança já implementada. Vai ser criada também a ficha pessoas e vai trazer a relação com o contribuinte e papel na declaração. Então, não vai ter várias fichas para informar dependentes alimentando. Vai ter uma ficha pessoas integrantes daquela declaração. Aí você coloca os dados da pessoa e qual é o papel dela na declaração e a relação com o contribuinte. É alimentando? É dependente? Patrimônio. Aqui também tem uma novidade, valendo apenas para o online. Eu acho que nós temos vários contadores acompanhando esse nosso bate-papo aqui. Imagino que você já se deparou com a seguinte situação. Seu cliente chega cheio de documentos, etc., etc., e depois que ele entrega os documentos, passa tudo para você fazer a declaração dele, ele vem meio sem jeito, porque ele sabe que não pode, mas ele quer fazer. Aí ele pede para você, olha, eu vou vender a minha casa provavelmente o ano que vem. Você não aumenta um pouquinho o valor dela? E todos sabem que o valor desde 1º de janeiro de 96 dos bens imóveis, o exemplo hipotético que eu estou trazendo aqui, eles são pelo seu valor histórico de aquisição. Eu não posso aumentar. Em que condições o valor de um bem imóvel muda? Quando eu tenho
ampliação, reforma ou melhoria. Isso sempre foi assim desde 96. Mas a gente sabe, eu lá dentro e agora aqui fora, mais ainda, que as pessoas vão lá e dão uma arrumadinha nesse valor. O fisco está colocando a lupa aí também. Então, bastante cuidado, inclusive com os 5 anos anteriores, que é o que o fisco pode voltar e pedir explicações. O que eles criaram agora no online e vão monitorar o programa, com certeza, é uma trava. Não vai poder mais alterar o valor. E o que eu faço com relação a uma reforma? Você vai declarar o evento reforma e ele já vai ficar separado com a sua data lá naquele item. Então, o bem foi, vamos pegar um exemplo. Você adquiriu um terreno por R$ 100.000 há alguns anos e agora fez um muro nesse terreno e gastou R$ 20.000. O que vai acontecer? Os 100 mil do custo do seu bem vai permanecer lá indefinidamente e vai aparecer o item melhoria, seria o enquadramento aqui. Não dá para afirmar categoricamente, porque você, só dia 1/4 vai abrir isso, estarão lá as opções, né? Mas vamos admitir que seja melhoria. Apareceu lá R$ 20.000. Esse 20 mil ano que vem 100 mil mais 20 mil, e não 120, como era até o ano passado. Isso, claro, no online. No programa ainda será possível, mas eu imagino que o fisco vai colocar o seu foco para detectar essas alterações. Liberação prevista para 1º de abril. Caso não haja pergunta, depois a gente dá mais uma explanada sobre essa nova forma de tributação das aplicações financeiras no exterior. Antes, eu queria trazer uma questão que a Receita não tocou no assunto na sua live, mas que eu já detectei que está acontecendo. Quando você não declara nenhuma conta na sua declaração de bens, na hora que você vai lá para receber sua restituição, ele não deixa você escolher outra opção que não seja o Pix. Lembrando que o Pix, como forma de recebimento de restituição, é, obviamente, por uma questão de segurança, exclusivamente chave CPF. Então, você não informa a chave. Você escolhe Pix, só pode Pix CPF para garantir que a restituição vá apenas para o seu legítimo dono. Então, está acontecendo isso. Se você já lançou na sua declaração de bens uma conta corrente lá, por exemplo, a hora que você vai escolher, está lá aquela conta para você escolher. Se você não lançou nenhuma conta, a sua única opção disponível é Pix. A Receita não tocou no assunto, não consegui entender o motivo que ela fez isso, mas, de qualquer forma, é o que está valendo. Isso aí, alguma definição houve para se chegar a esse resultado, mas foi detectado agora no preenchimento. As novidades são essa. Quanto tempo eu falei? Falei bastante, né? Falei uns 40 minutos. Como eu disse, eu vou apresentar a oferta matadora que eu trouxe para os associados da Associação Comercial de São Paulo. Isso aqui é um produto voltado para o contador, para o profissional da contabilidade. Chama-se Doutor IR On Pro, o plantão fiscal do Doutor Imposto de Renda. O que é isso aqui? Toda quarta-feira, das 8h30 às 11 da manhã, nessa mesma mesinha, eu uso apenas uma outra câmera, eu respondo às dúvidas, enroscos, indagações que cada escritório associado, cada escritório assinante traz. Qual é a regra? O escritório assina mensal, semestral ou anual, envia o seu questionamento, a sua dúvida para um e-mail específico. Se esse envio acontece até às 12 horas de terça-feira,
eu garanto a resposta na quarta-feira pela manhã. Entrou pouca pergunta, sobrou tempo, afinal são 2 horas e meia. A pergunta pode ser feita ao vivo, por chat, áudio ou áudio e vídeo, já que o ambiente é parecido com esse nosso aqui. É o Zoom. É um ambiente semelhante ao Zoom. Não é o Zoom, mas é um ambiente semelhante ao Zoom, onde, inclusive, entre os profissionais ocorre a interação. Eu tenho recebido um feedback bem bacana que se tornou uma manhã de estudos. Por quê? Porque, não raro, os participantes trocam ideias entre si, um ajuda o outro a resolver aquilo que é a expertise dele, e o resultado tem sido bem bacana. Toda quarta-feira, das 8h30 às 11h. Bom, eu tenho compromisso nesse horário, não posso estar ao vivo. Nenhum problema, é só enviar sua pergunta, ela será respondida. Se a pessoa, ao enviar, autoriza a divulgação do nome dela, eu divulgo. Se não, eu leio a pergunta para que ela identifique, mas fica anônimo. E gravada para acesso por um ano. Depois de um ano, a gente vai apagando um episódio antigo e entrando um novo. Começamos esse produto em 17 de janeiro do ano passado e hoje estamos aí com cerca de uma centena de escritórios presentes. Aqui tem um QR Code, se alguém já tentou ler, já se descobriu, e nós estamos exclusivamente para essa palestra e com vigência até sexta-feira, dia 28, dando 50% de desconto para sempre, desde que se mantenha assinante, né? Para o plano de um ano. Aqui nessa tela tem um QR Code maior e também um link. O link está aí, bit.ly, Associação Comercial de São Paulo, abreviado, e a data de hoje. Usando o link ou usando o QR Code, você entra lá. Pintou dúvida? É só entrar em contato 19 34 40 54 40, é um fixo, mas é também um WhatsApp. No WhatsApp, opção 4, que nós estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Que temos aqui. Bom, vou deixar esses dados aqui. Daqui a pouco eu volto o QR Code aqui para quem ainda não pegou, mas aqui tem todos os dados para contato conosco e todos os nossos contatos, serviços, etc. Regiane, eu acho Sim. que a falação minha é essa. A partir de agora, eu quero ouvir as dúvidas, perguntas, questionamentos, e daqui a pouco eu Sim. volto o QR Code aí para o pessoal fazer Ok, uso dele. professor. Antes de prosseguirmos com as perguntas, eu queria fazer alguns registros, Ok. ok? Agradecer, né, a participação, prestigiando aqui essa importante palestra, o doutor Marcel Domingos Solimeu, ele que é economista-chefe do Instituto de Economia Gastão Vidigal. O senhor já teve a oportunidade de cumprimentá-lo no início, mas muitos participantes não conhecem o doutor Marcel, então é importante registrar. Acompanhando também essa palestra, o Sérgio, da Cianfesp. A Cianfesp é Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no estado de São Paulo. Agradecemos também a participação. Com a gente aqui, o superintendente distrital da sede Distrital Oeste, Mário Martinelli, o conselheiro nato da Distrital Centro-Sul, Osmar Machado, o conselheiro nato da sede distrital Sudeste, o senhor Paulo Medeiros, e também prestigiando a sua apresentação, a superintendente distrital da sede distrital Ipiranga, a Márcia Lopes. Mais um aviso, o vídeo será disponibilizado no YouTube. Posteriormente, participantes receberão, então, o link. Podemos iniciar com as palestras, com as perguntas, professor? Sim, por Tá. favor. Nós temos uma pergunta aqui no chat, é da Neuza Prone Teixeira. Ela diz o seguinte: no informe de rendimentos de aplicações financeiras no exterior,
tenha informação de rendimentos ou prejuízos no exercício, porém com a observação: rendimento ou prejuízo não realizado no exercício. Nesse caso, não é necessário informar esse lucro ou prejuízo não realizado apenas informativo? Eu entendo que se não houve a disponibilização para o caso de aplicação financeira, eu preciso realizar aquilo, né? Não há que se declarar para o caso que seja aplicação financeira, né? E aproveitando, Regiane, essa é uma novidade, inclusive, da nova sistemática que a 14754 traz, que é exatamente a compensação de prejuízo, mas tem que ser prejuízo efetivo. Prejuízo efetivo é quando eu resgato, quando eu baixo uma aplicação e perdi dinheiro. Se eu não baixei, no decorrer do tempo, aquela situação pode ser revertida. Então, não tem como eu reconhecer o prejuízo se não houve a disponibilização do resultado daquela aplicação financeira. Ok, obrigada, professor. O Fernando Diniz também colocou aqui uma dúvida. Ele diz o seguinte: investimento em ação no exterior. A transação da venda da ação teve prejuízo, mas houve lucro na transação cambial ao trazer o recurso para o Brasil. Como incluir? Tá, então vamos lá. Com o advento da 14754, agradeço ao Diniz pela pergunta, não há aquela separação de variação cambial do resultado da operação. Eu vou pegar os números e outra coisa importante aqui. Apesar da apuração estar sendo feita agora, do ano inteiro, isso vai o toque para todos os profissionais da contabilidade que estejam presentes, é imprescindível, senão eu tenho que achar documento e refazer isso, que cada operação seja registrada, aí a ferramenta a ser utilizada vai depender de cada escritório, se ele tem um aplicativo próprio, um software próprio, se não a velha e boa planilha, um Excel daria conta, mas eu preciso registrar cada operação. A operação vai ser convertida na própria instrução na própria lei fala da conversão, e quem tiver dúvida no perguntão 24 só está disponível. Nós temos 2 perguntas lá explicando direitinho as regras de conversão. Como eu faço a conversão? E isso envolve a variação cambial, eu tenho que apurar cada operação durante o ano para poder declarar agora e chegar na soma algébrica que me mostre lucro ou prejuízo. Isso é fundamental. Por isso, não há que se separar ou se preocupar com isso. É o resultado efetivo com a conversão. Se for outro país que não seja dólar, conversão para dólar, de dólar para real. Obrigada, professor. Nós temos uma pergunta aqui do Renan Luiz, o nosso superintendente de serviços institucionais. Ele diz o seguinte: não é obrigatório a atualização do valor do patrimônio, seja para maior ou menor anualmente? Exemplo, imóveis. Ótima pergunta, doutor Renan. Não. Com o advento da Lei 11.196, nós passamos a ter, no seu artigo 40, vamos dizer, uma compensação por essa não atualização. Fazendo uma volta no tempo, nós tivemos uma atualização de patrimônio, especialmente imóveis, não só de imóveis, mas o imóvel é o que pega mais na hora do cálculo, etc., etc., que foi 31/12/91, ampla, irrestrita e sem tributação. Todo mundo pôde resolver a sua questão patrimonial e atualizar os bens na sua declaração. Naquele período, quem não fez, perdeu o direito. Passou 5 anos, não dá para voltar mais e fazer. Depois nós tivemos mais uma atualização em lei
que foi dada no exercício de 98, mas relativo a 31/12/95. Não me recordo exatamente, mas eu acho que é 23,26% que foi dado nessa declaração, também sem contrapartida tributável. Depois disso, ou seja, 31/12/95, não há previsão legal para nenhuma atualização, exceto agregar valor a um bem, ou um bem móvel ou imóvel, onde eu promovi uma benfeitoria, reforma, ampliação, não cabe para tudo, mas para imóveis cabe perfeitamente isso, e que eu devo controlar de forma separada para o momento do cálculo do ganho de capital. Não fiz nem benfeitoria, não fiz ampliação, não fiz reforma, o valor permanece. Agora, ao levar para um cálculo de ganho de capital, eu tenho a redução de ganho de capital, que para um bem existente em 1/1/96 até agora, já está próximo de 80% essa redução. Mas não há permissão para atualização de bens e direitos. Está fechado, É, Regiane. agora, uma pergunta do Leandro Gomes Dias. Na linha dos imóveis, comprei um imóvel e fiz um financiamento imobiliário. Não posso reconhecer o valor dele conforme for efetuando os pagamentos das parcelas ou antecipações, modelo caixa. Em linha com a sua explanação, deveria reconhecer o valor inicial pelo valor do contrato. Quais cuidados? Opa, perdão, valor do contrato, É aqui, peraí. independente de Eu vou ter que parar aqui, atualização. peraí. Tá. O Pode, senhor pode ir. quer que eu retorne? Em linha Não, com a não sua precisa. explanação, deveria reconhecer o valor inicial pelo valor do contrato, independente de atualização dos valores pelos juros das parcelas? Então, vamos lá. Eu perdi um pouquinho, porque eu mexi aqui para mexer Olha, eu no meu posso áudio. repetir, professor. Repete um pedacinho Tá. dela, Então, ó, mais o na, final. li- não, na linha dos imóveis, comprei um imóvel, fiz um Isso, a partir financiamento daí. imobiliário. Não posso reconhecer o valor dele conforme for efetuando os pagamentos das parcelas ou antecipações, modelo caixa. É a pergunta que ele fez. Aí ele, Tá. em linha com a sua explanação, deveria reconhecer o valor inicial pelo valor do contrato, independente de atualização dos valores pelos juros das parcelas? Então, vamos lá. Não. Hum. Deixa eu me explicar melhor. Eu estou falando de um bem que eu adquiro e pago integralmente e entra no meu patrimônio. Quando eu adquiro um bem financiado, seja ele imóvel, seja ele um automóvel, aquele bem não é meu enquanto eu não pagar a última parcela. Existe aí um instituto terrível para o devedor chamado alienação fiduciária. Não por acaso que lá na sua escritura tem essa reserva de domínio e até no seu documento do carro tem lá, com reserva de domínio, alienação fiduciária a tal empresa financeira, né? Por quê? Porque o bem só será integralmente, juridicamente meu quando eu pagar a última parcela. E o imposto de renda é preponderantemente caixa. Eu digo preponderantemente porque tem uma outra coisinha que a gente acaba usando a outra forma de registrar, mas a grande maioria é caixa. Então, o que acontece? Não tem como eu comprar um bem de 600 mil, onde eu paguei só 100 de entrada, eu não tenho caixa para os outros 500. Então, não tem como entrar no meu patrimônio 600 mil. O que vai entrar no meu patrimônio? O valor da entrada paga, vamos pegar um financiamento aí de imóvel, entrada paga mais parcelas daquele ano. No ano seguinte, soma as parcelas, até que eu quite o meu financiamento e componha o valor efetivamente pago daquele bem e não estoure o meu caixa. Isso não vai mudar com essa regra nova do evento. Porque qual é o evento? Pagamentos do ano. Então, esse evento, pagamentos em 2025, é um evento. Pagamentos de 2026 é outro evento, vai ficar separadinho
para que, quando eu vender aquele bem, eu considere cada valor no ano em que ele foi desembolsado. Obrigada. Então, prosseguindo com as perguntas, a Thelma pergunta aqui: como as doações realizadas por pessoas jurídicas para contas bancárias de pessoas físicas devem ser declaradas no imposto de renda e quais cuidados devemos ter para evitar problemas com a Receita Federal? Então, vamos lá. Eu confesso que eu não sei como funciona a legislação dos estados, né, com relação a essa doação por parte da jurídica. Para a pessoa física, sendo doação, é um rendimento perante o imposto de renda isento. Eu precisaria verificar se a legislação do ITCMD, que é a outra ponta, tem alguma cobrança para o doador, né? Porque a doação entre pessoas físicas, ela é tributada no donatário, né? Mas não é pelo imposto de renda. A tributação da doação vem do ITCMD, que é um imposto estadual. Jurídica, eu preciso analisar para não falar besteira. Obrigada, professor. Mais um questionamento aqui, agora é do Marcos Antônio. Havendo valorização dos investimentos no exterior decorrente de uma variação cambial, é correto o lançamento dessa valorização como rendimento isento para justificar o aumento patrimonial do contribuinte? Então, vamos lá. Logo no preâmbulo da 14754, na parte introdutória da lei, ela faz essa observação que, como vai atualizar o valor no patrimônio, se a contrapartida refere-se a uma conta corrente, que não seja remunerada, essa variação cambial é isenta, mas eu preciso lançar. Se for uma conta remunerada, é tributável essa variação cambial. Então, essas definições estão logo no início da Lei 14.754. Bom, aqui no chat, alguém mais quer fazer alguma Olha colocação? isso. Pensei que tinha bastante. Bom, dando então sequência, não temos mais perguntas. Eu reforço que o vídeo dessa apresentação será disponibilizado via YouTube. Depois vocês vão receber aí o link para poder recapitular todo esse aprendizado, toda essa aula do professor Walter Pope. Então, Legal. Renan Luiz, você gostaria de fazer algumas considerações finais aqui, porque a gente já começa então. Olha, dá tempo, Renan, da gente fazer mais uma pergunta? Tá? Então vamos lá. Quem faz a pergunta é Gilberto Kifuri. Doutor Walter, grande abraço. E ele pergunta o seguinte: opa, é sempre um prazer revê-lo em nossa associação. Gilberto Obrigado. Kifuri, é uma saudação ao É, senhor. como eu disse no começo, a gente acaba não anotando e depois perde o histórico. Não sei se essa é a oitava, décima palestra que a gente faz, muitas delas presenciais aí com vocês, e sempre sou muito bem recebido. Realmente, é uma das palestras que eu me esforço mesmo para jamais dizer não, porque eu sei do carinho que vocês têm por mim, e claro, a recíproca também é verdadeira e estaremos sempre por aqui trocando ideias. Mais uma vez, obrigada, professor. Então, agora eu passo então a palavra para o doutor Renan Luiz para as suas considerações finais e na sequência, então, a gente passa para o senhor Marcel Solimeu. Doutor Walter, mais uma vez agradecer, né? Eu acho que é uma tradição já na associação, um evento com as orientações sobre as novidades, dicas e regras do imposto de renda. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria aproveitar o tempo que, em razão do volume baixo de perguntas, para pedir para o senhor, se for possível, as suas considerações a respeito do projeto, se couber, tá, professor Walter? Nós sabemos que não é um assunto tão técnico, é um assunto um pouco mais político, mas o senhor, como especialista do tema, qual a visão do senhor a respeito dessa proposta do governo em redução da isenção do imposto de renda, né? Que certamente, se aprovado, será praticado no próximo exercício de 2026.
E, por fim, mais uma vez, agradecer, nos colocamos aqui à disposição. Sempre que o senhor precisar, conte com a associação e esperamos aí no próximo ano estar juntos mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Renan. Eu tenho minha opinião, sim, agora, né? Como aposentado, eu posso, quando servidor, eu não poderia dar uma opinião mais aberta, assim, agora eu posso. O que que eu vejo? Eu sou legalista, sou um técnico, então eu sou sempre, serei sempre favorável àquelas soluções que optem pela simplicidade e eficácia. Então, a gente está tendo aí um certo malabarismo para conseguir a contrapartida da perda de receita, da elevação da primeira faixa para 5 mil, que é justa. Se você pegar a defasagem da tabela aí pelo não repasse de índices inflacionários, etc., etc., esse valor não é nada exagerado, é até abaixo do que se precisava, mas tem um princípio no imposto de renda chamado progressividade, que, sem subterfúgios, resolveria a situação. Que é o quê? Que é você ter uma tabela com mais degraus, que vai atingir as rendas mais altas, sem gerar essa necessidade de subterfúgios para se produzir o aumento de arrecadação para cobrir o que está se perdendo de arrecadação aí com quase 10 milhões de declarantes que passam a não pagar mais imposto de renda. E uma outra coisa que, às vezes, até no linguajar do fisco, eu sempre questiono não estamos falando de isenção. Estamos falando de tributação alíquota zero, porque a natureza do rendimento inteiro é tributável. Só que de 0 a 5 mil, ele paga 0%. Então, ele vai ter como efeito financeiro zero de imposto. Então, minha única crítica é essa. Lembrando que trata-se de um projeto do Executivo que vai passar pelo crivo do Legislativo e corre o risco de ter mudanças, corre o risco de modificações significativas aparecerem. Lembrando que a lei da responsabilidade fiscal trata a perda de receita exatamente igual a uma despesa. Então, se eu estou abrindo mão, ainda que de forma justa, de alguns bilhões de receita de imposto de renda, eu tenho que ter uma forma de compensar isso para manter a neutralidade. E que, a despeito de publicações aí que a gente tem nas redes sociais, não se trata de criação de imposto, não se trata sequer de aumento de tributação, se trata apenas de equalização de faixas de tributação. Minha aposta, minha opinião, é que passa, mas que teremos alguma modificação, especialmente no quesito aí da compensação. Ok. Bom, então, dando sequência, antes de passar a palavra ao Dr. Marcel Solimeu, eu reforço, convido a todos a acessarem as nossas redes sociais para ficarem por dentro do nosso cronograma de palestras, né? Nós temos palestras de diversos segmentos e a Associação Comercial, então, segue informando os empresários, levando informação. Então, vou convidar agora o Dr. Marcel Domingos Solimeu, ele que é o economista-chefe do Instituto de Economia, Dr. Gastão Vidigal, para fazer suas considerações finais. Por favor, Dr. Marcel. Bom, eu só queria dizer que a palestra foi muito esclarecedora, como sempre, e mostra que nós podemos prestar a declaração corretamente quando somos bem orientados, o que nem sempre acontece em outras áreas. E só resta agradecer ao professor Walter, esperar que a gente possa, muitos anos, continuar contando com a sua colaboração. Pelo menos da minha parte, eu espero ainda pelo menos mais uns 10. Muito Agradeço mais, doutor Marcelo, muito mais, se muito Deus mais, quiser. se Deus quiser. Agradeço, então,
em nome da Associação Comercial e em meu nome pessoal. E agradeço a todos que acompanharam a palestra, prestigiando a Associação Comercial. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Pessoal, eu vou fazer um pedido a vocês, se vocês puderem abrir as câmeras, que nós fazemos um registro fotográfico, então, desse encontro. Então, quem puder abrir a câmera, por favor. Por gentileza, professor Walter, interromper o compartilhamento para a tela ficar cheia, a galeria de Sim, convidados. Obrigada. perfeito. Senão ele não deixa, né? Verdade. Vamos lá. Cadê? Stop share. Agora sim. Cadê? Pronto. Abrindo as câmeras, por gentileza. Ok, Thelma? Registrado? Então, mais uma vez, agradecemos a participação de todos, desejamos que tenha sido bem proveitosa as orientações e uma boa noite a todos, um excelente descanso. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu.